Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, a aula de número 41. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para suas anotações, né? Lembrando que fazem parte então da nossa aula, esse material faz parte da aula. Vai ajudá-los a responder atividades e também a fazer o exercício de fixação melhor, né, de tudo que a gente está conversando aqui, fixação do conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos os seus materiais. Vamos, então, hoje conversar, né, a nossa última aula, então, sobre essas questões aí de transformações territoriais dentro do continente asiático. Então, vai ser a nossa última aula sobre esse tema que a gente viu, né, nas aulas anteriores, aí a nossa jornada, então, sobre o continente asiático. E o nosso objetivo é analisar as transformações territoriais, considerando, né, o movimento de fronteiras, tensões e conflitos aqui entre Israel e Palestina, né? Aqui a gente tem essa questão de tensão, de fronteira, tudo que a gente viu, né, aqui ao longo dessas aulas, todas essas temáticas aqui, a gente consegue encontrar, então, nesse conflito aqui Israel e Palestina. Então, Israel e Palestina. Só quero fazer um adendo aqui, lembrar vocês que na nossa aula de número 12 já foi abordado alguma coisa, tá, sobre Israel e Palestina, sobre alguns outros conflitos que a gente viu, né, nas outras aulas também. Nas outras aulas foi abordado, né, nessa aula de número 12. Então, é um reforço também. Convido vocês a reassistirem essa aula, que ela é um reforço. Então, se ficou alguma coisa, né, que eu deixei de comentar ao longo dessas aulas, naquela aula vai ter também mais informações. Então, são aulas que se complementam. Então, não deixem de assistir novamente aquela aula, que vai ajudá-los aqui a compreender melhor também tudo que a gente está conversando aqui, ok? E além de outros conflitos, né, ao longo do continente asiático também, eu abordei algumas outras questões lá também. Então, vejam aquela aula, que ela vai ser de auxílio também, ela vai ser um extra, um material a mais para vocês, além dessa série de aulas que a gente já teve até o momento. Então, vamos voltar aqui, Israel e Palestina. São dois grupos de religiões distintas que estão em conflito ali dentro dessa região, que são os judeus e os muçulmanos. Os judeus são os israelitas e os muçulmanos são os palestinos. Eles brigam, então, por uma mesma região ali, né, para que a sua casa, o seu lar, seja naquela região, né, determinada ali dentro desse conflito. Então, o conflito entre esses dois países, ele remonta à criação do Estado de Israel, que foi ali na década de 40, um novo movimento sionista defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, que na ocasião estava sob domínio inglês. Então, aqui, primeiro vamos entender algumas coisas aqui. Então, o que é um movimento sionista? O movimento sionista é aquele que defende a criação de um Estado autônomo para os judeus, né? Um local onde os judeus ali, então os israelitas, eles possam chamar de ser um Estado autônomo. E na ocasião, então, né, a região ali da Palestina, a Palestina já existia, tá? Então, o Estado judeu ali, que no caso é Israel, ele foi criado sob a Palestina. Então, essa é a origem do conflito. Lembrando também que a criação, né, do Estado judeu, ela seria uma resposta ao Holocausto nazista, então a perseguição dos nazistas contra os judeus, né? O que ocorreu, então, na Segunda Guerra Mundial ali, que dizimou, né, boa parte da população, né, além de ciganos, homossexuais, dissidentes políticos. Então, a maior parcela da população perseguida e morta foi os judeus. Porém, esses outros grupos aqui, né, sofreram as mesmas coisas também. Então, essa criação do Estado judeu sob o território que já existia da Palestina era uma resposta também a isso, esse movimento sionista, dessa criação de um Estado independente, então, judeu, remonta, então, ali ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso.
Aqui a Palestina, ó, a Palestina já existia, né? Uma região que já existia, um país que já existia. Quem são os vizinhos, então, da Palestina? A Jordânia, a Síria, ó, que nós vimos na aula passada, a Guerra Síria, lembra? O Líbano aqui em cima e o Egito aqui. Então, é uma região histórica também, né? Se a gente pegar essa região aqui, essa região da Palestina é uma região bem histórica em relação até a passagens bíblicas, né? Então, é um ponto também que é de conflito, principalmente pela questão de Jerusalém aqui. Jerusalém é um ponto em comum entre judeus, muçulmanos, né, e os cristãos. Então, essas três religiões, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles têm em comum essa questão de Jerusalém aqui ser um ponto, uma cidade santa para essas três principais religiões mundiais. Então, aqui, o Estado de Israel ele foi criado em 1948 e, a princípio, era aqui, ó, né, algumas partes, né? Então, a Palestina ela seria dividida entre os israelenses e os muçulmanos. Eles iriam coabitar aqui essa região, né? Mas isso acabou gerando conflitos que se arrastam até hoje. Daí, então, em laranja, aqui a gente tem o Estado de Israel, né, que se configurava no ano de 1948. Em verde claro, as áreas ocupadas, então, por Israel. E a área ocupada pela Jordânia, aqui até então a Jordânia, em verde aqui. Jordânia, Cisjordânia, que é, então, de uma religião muçulmana. Então, em 29 de novembro do ano de 1947, a ONU aprova, então, a divisão da Palestina em dois estados, um judeu e o outro árabe, tá? Então, Israel e Palestina. Líderes judeus aceitam nessa resolução da ONU, mas a parte árabe não aceitou, não foi de acordo. As tropas britânicas, então, elas deixam a Palestina, lembrando que, né, até esse momento a Palestina estava sob domínio britânico, né? E os grupos sionistas, que são os grupos judeus, começaram a organizar a criação, finalmente, então, do seu próprio estado ali. Em 14 de maio de 1948, então, no ano seguinte, o presidente da Agência Judia para a Palestina, ele anuncia a formação, né, a criação, então, de fato, do Estado de Israel. Então, esse Estado de Israel foi criado sob, então, a Palestina, sob a negação da Palestina perante a sua criação. Então, os árabes palestinos aqui, eles não foram de acordo com essa resolução da ONU. Então, desde o início, eles não queriam que se instalasse ali o Estado de Israel. Um ponto bem importante aqui é o quê? Eles não eram contra os judeus, né? Os judeus ali, os israelitas judeus que já estavam habitando aquela região. Eles não eram contra quem já morava ali. O que eles não queriam é essa criação de um Estado judeu. Então, os judeus dispersos pelo mundo todo, eles foram convidados a migrar, eles foram convidados a morar naquela região. Isso que foi, né, o que pegou ali os palestinos, então, para a não criação desse Estado. Então, aqui é a evolução, ó. Em 1947, a gente tem a criação. O que está em verde era todo o território da Palestina. Em branco, a gente tem ali, né, essa criação, então, de Israel e os judeus dispersos, então, nessas partes brancas aqui. Já no ano de 1947, ó, a partir, né, já passou um pouco ali da criação desse Estado, então, o que acontece? O território da Palestina ele já encolheu. A partir do momento que o Estado de Israel é criado, a Palestina ela perde local, né, ela encolhe. E agora, entre os anos de 1949 e 1967, praticamente tudo é o território de Israel, então é o território judeu. E os palestinos, eles foram relegados aqui a uma pequena região aqui, e aqui a faixa de Gaza, aqui, ó, que está principalmente sob domínio egípcio aqui. Então, os palestinos, os muçulmanos palestinos, árabes, né, palestinos, foram perdendo espaço com a criação, então, do Estado de Israel. Essa história, porém, ela não tem início, né, mais recente,
ela é um conflito que remonta à antiguidade, tá? Então, ele eclode nessa questão ali do pós-Segunda Guerra Mundial, mas essas divergências, né, em relação à ocupação da região ali da Palestina, elas remontam à antiguidade, elas vêm muito além disso. Lembrem que eu já comentei com vocês que é uma questão até, né, religiosa. Então, o que acontece? Ainda na antiguidade, os grupos judeus, eles se dividiram em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, são dois reinos divididos. A cisão, né, desses judeus se deu em decorrência de conflitos entre esses povos, né, diferenças e conflitos entre esses dois povos, que, por sua vez, né, essa divisão, a partir do momento, né, que aquele povo se divide, ele se torna mais vulnerável, que o menor número de pessoas não consegue combater o maior número de pessoas. Então, as invasões estrangeiras, elas acontecem com mais frequência. Então, a vulnerabilidade desses grupos deu, né, frente ali a invasões estrangeiras. Então, a gente está falando, lembrem-se da antiguidade, né, que na antiguidade isso acontecia toda hora, né, essa invasão de um povo por outro povo, de uma região por outra região. Lembrem que eu já comentei isso com vocês. Na antiguidade, o objetivo era conquistar e somar e angariar território. Eles queriam reinos, eles queriam vastos territórios, vastos domínios. Esse era o objetivo, né, dessas populações ali, desses reinos ali na antiguidade. Então, Israel foi dominada pelos assírios, né, que submeteu então esse povo judeu, esse povo israelita, à sua própria cultura. Já o reino de Judá conseguiu se manter independente até que, em 596 a.C., né, ocorreu então a dominação do reino de Judá pelos mesopotâmios, pela Mesopotâmia. Então, a cisão desses dois reinos provocou então a sua dominação por outros povos. Então, aqui, ó, os reinos de Israel. O território de Israel é aqui em amarelo, ó, e o território de Judá já é esse território mais abaixo. Então, aqui, ó, essa região aqui, ó, é que hoje em dia é a Palestina. Então, se lembrem disso. Façam essa comparação entre esse mapa e o mapa que nós temos atualmente. Então, essa região aqui é a região que hoje nós temos a Palestina. Então, os judeus, ó, o território de Israel, ele já existia aqui. Então, os judeus, eles já habitavam essa região de uma forma histórica. A libertação, então, dos judeus, depois de 500 anos ali, né, e a retomada das suas terras na região ali que hoje em dia é a Palestina, não significou paz e liberdade. Então, os judeus, eles foram, né, submetidos, foram inseridos, né, em outras culturas, e depois de 500 anos ali de dominação, inclusive escravidão, eles foram, então, libertados, só que isso não garantiu, então, a paz na região. Houve ainda outros processos de dominação, né, por outros impérios, os macedônios ali, por exemplo, pelo Império Romano, também uma dominação romana depois, então, de Cristo, em 63 depois de Cristo, o que tornou a Judéia um reino associado dos romanos. Apesar, então, de viverem, né, sob esse regime, ali, sob o domínio romano, a Judéia pôde preservar a sua cultura até que o cristianismo ele ascendeu como uma grande religião mundial, ali nos anos 70 depois de Cristo. Então, apesar, né, de Cristo, a gente data, né, a partir do nascimento de Cristo, porém, depois da morte de Cristo, né, Cristo morre com 30 anos, então, depois da sua morte, é que, então, a religião, o cristianismo, ele é instituído e ele é difundido, né, sob o domínio dos romanos, lembrem disso. Então, né, com a ascensão do cristianismo, 70 anos depois de Cristo, então 70 anos, né, depois ali do nascimento de Cristo, ocorre então a diáspora judaica. O que é essa diáspora? A dispersão. Então, os judeus, eles saem da sua terra. Por isso que hoje, né, no século XX ali,
houve esse movimento sionista de criação desse Estado ali de Israel, devido a essa diáspora, essa dispersão do povo judeu. Os judeus, então, que não viviam na Judéia, né, ao longo dos séculos, eles se espalharam, né, pelo continente europeu e formaram alguns ramos ali de habitação. Então, na Península Ibérica, né, na Holanda, Turquia e alguns outros lá no leste europeu. Então, esse assentamento dos judeus por essas regiões, ele também provocou, né, mais tarde esse repúdio aos judeus, né? Foi o que aconteceu, então, ali, até então, na Segunda Guerra Mundial. Então, a diáspora judeia é isso. Os judeus, eles se espalharam por essas regiões que a gente viu, então. E eles não tinham o seu Estado definido, que é o movimento sionista, o que o movimento sionista, então, pedia. Então, aqui a dispersão, a diáspora, ó. Então, Israel, aqui, ó, a gente tem Israel, aqui, ó, essa região, Jerusalém, né, que é aquele ponto, então, de convergência entre as três principais religiões mundiais, ó. Então, tá aqui Israel, né, Jerusalém, e daí eles se dispersaram aqui pela Europa e por alguns outros países aqui do Oriente Médio. Então, eles saíram daqui e se dispersaram. Isso foi a diáspora. Então, a criação do Estado de Israel, ali depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente viu, muda o eixo dessa migração dos judeus. Então, lembrem do que eu já tinha comentado com vocês. A questão da Palestina, ali dos palestinos, dos árabes, não é com quem já morava naquela região. E assim, por conta dessa diáspora, porque a partir do momento em que o Estado de Israel é criado, esses judeus que então estavam dispersos, eles foram convidados a retornar então para aquela sua região de origem. Então, os judeus, né, de vários outros países, eles passaram a adotar Israel como a sua pátria, o seu lar. O aumento então da população judaica, né, e uma nova nação, né, num território que já era, né, habitado, que já é de maioria árabe, levou a esse conflito, a essas guerras. Então é por isso que esse conflito ele se arrasta até hoje, porque os árabes, né, os palestinos, eles consideram uma invasão, né, ao seu país ali já consolidado por parte então dos judeus. Os povos árabes então do Oriente Médio iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel que se criou ali no mesmo ano da sua criação. Lembrem que eles já foram contra a criação. Então, a partir do momento que se consolida contra a vontade deles, eles já fazem essas ofensivas. Então, já se iniciam as guerras. Então, a primeira guerra árabe-israelense foi liderada então pelo Egito, pelo Líbano, Síria e Transjordânia, que hoje é a Jordânia. Então, são países também árabes de religião muçulmana. Contra, então, o Estado de Israel, que, por outro lado, teve o apoio dos Estados Unidos. Após, então, né, esse primeiro conflito ali na região, Israel conseguiu ganhar novas áreas que eram pertencentes aos palestinos. Então, houve a anexação de áreas palestinas por parte de Israel nesse primeiro conflito. É por isso que o Estado de Israel ele foi só aumentando, enquanto a Palestina foi só diminuindo. Então, a primeira guerra árabe-israelense foi uma resposta dos países árabes à criação do Estado de Israel, porque todos os aliados, né, da Palestina aqui nessa primeira guerra, né, árabe-israelense ali, eles são também de religião muçulmana, são árabes. Então, foi a união deles contra a criação do Estado de Israel. Depois vieram outras guerras. A Guerra de Suez, a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, os israelenses aqui, ó, o que aconteceu? Os israelenses tomaram a faixa de Gaza e outras áreas em 6 dias. Então, por isso que foi a Guerra dos 6 Dias. Eles conseguiram anexar mais territórios, tá? Os israelenses, então, que são os judeus, lembrem, Israel é igual à religião, né, dos judeus. Então, os israelenses, eles conseguiram anexar mais áreas em pouco tempo, em 6 dias, porque a ofensiva deles, eles reagiram de forma extremamente violenta,
reagiram de forma armada, realmente um conflito bélico. Então, eles conseguiram tomar, né, regiões em 6 dias. E a Guerra do Yom Kippur foi o quê? Mais tarde, então, foi uma resposta da Palestina a essa Guerra dos 6 dias. Eles tentaram reaver novamente esses territórios que foram ocupados ali na Guerra dos 6 dias. Então, foi uma resposta da Palestina. Eles tentaram reaver esses territórios, mas eles acabaram perdendo. Por quê? Porque Israel é mais bem equipada em relação a armamentos do que os palestinos. Então, a ascensão de forças, né, radicais e fundamentalistas religiosas dentro do mundo árabe. Aqui a gente volta, então, nas aulas anteriores, lembrem que a Guerra Santa, né, todos esses grupos fundamentalistas, esses que querem, então, o fim do Ocidente e a ascensão do Oriente, que se utilizam de força, que fazem a leitura, então, da Bíblia, né, deles ali, o Alcorão, de uma forma extremista, esses grupos terroristas, né, essa ascensão desses grupos, né, em Israel, levou então a uma crescente tensão, não só em Israel. Então, ao longo do Oriente Médio todo, esses países aos quais a gente visitou, esses conflitos eles acontecem por via desses grupos, né, fundamentalistas ali, esses grupos radicais e fundamentalistas. Do mesmo modo que o movimento sionista, então lembrem que o movimento sionista é aquele que defende a criação, né, do Estado de Israel, que hoje já é consolidado, então eles defendiam, só que esse movimento continua. Então, o movimento sionista defende o Estado israelense. A Palestina luta pelo seu reconhecimento como Estado independente. Isso, no entanto, passa pela disputa em torno da cidade de Jerusalém, né? E que o Estado palestino, composto então pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia, e reconhecido por, né, países ali do mundo todo que são membros da ONU, defende como sua capital. Então a Palestina defende que Jerusalém é a sua capital. Já ali os israelenses, eles defendem que Jerusalém também precisa ser a sua capital, justamente pelaquela questão religiosa. Então, Jerusalém é um ponto ali de bastante conflito entre eles. É o que falta, Jerusalém, a região de Jerusalém, é o que falta para que Israel se consolide, né, o Estado inteiro dele como sendo o Estado de Israel e a Palestina seja extinta. Então, aqui, ó, a gente tem a faixa de Gaza, aqui, ó, a península, ó, Cisjordânia e Jerusalém aqui, que são, né, as áreas aqui é da Guerra dos 6 Dias, ó, território de Israel antes da Guerra dos 6 Dias, é o que está em amarelo aqui, e áreas ocupadas, então, na Guerra dos 6 Dias, é o que a gente tem aqui, mais escuro aqui. E depois, a gente tem, então, aqui é o conflito entre eles, né, naquela região ali. No entanto, Jerusalém é um ponto turístico religioso para as 3 grandes religiões monoteístas, que é o que eu já comentei com vocês. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. É o ponto de convergência entre eles, né? Para essas 3 religiões aquele ponto é importante por questões, né, históricas bíblicas ali. A expansão de Israel e o seu poderio bélico tem levado a críticas, né, sobre ali o Estado israelense. Como eu comentei com vocês, eles têm mais força, né, armamentícia, mais poderio bélico realmente ali, e por isso que eles ganharam as guerras contra os palestinos, porque eles têm mais condições armamentícias mesmo. O movimento de resistência islâmica, que é o Hamas, é o maior grupo político-militar islâmico de origem sunita na Palestina. Então, é um levante, né? É um grupo que ele surgiu justamente para que Israel desaparecesse. O objetivo, quando surgiu o Hamas, era o extermínio do Estado de Israel. Eles queriam defender a Palestina. Então, o grupo surgiu depois, né, da primeira intifada palestina contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Intifada é esse conflito, essa guerra entre eles ali. O Hamas, então, se compromete com a destruição de Israel e do seu Estado, né, do seu estatuto, ali, de tudo que Israel representa. Então, o objetivo do Hamas é que Israel suma do mapa de novo.
Então aqui, ó, Israel, judeus e palestinos, ó. Aqui são o número, né, de pessoas, ó, no estado de Israel como um todo. A gente tem mais judeus do que palestinos, ó, em percentagem de população. Dentro da faixa de Gaza, aí a gente já tem o domínio palestino. E aqui na região, então, aqui de Jerusalém, aqui, né, da Jordânia, a gente já tem, ó, em Jerusalém a gente tem israelenses, palestinos, né, poucos palestinos e mais israelenses ainda em Jerusalém. Essa é como se configura hoje, né, essa divisão ali da população, então, dentro desse estado aqui, que hoje é o Estado de Israel. Israel iniciou, então, no ano de 2002, a construção de um muro, o muro da Cisjordânia ou o muro de Israel, né, que é para isolar realmente, então, essa região ali, olha, para isolar a região da Cisjordânia aqui do restante do território. Então, foi iniciada essa construção desse muro. Lembra do Muro de Berlim? É mais ou menos isso, para separar, então, essas regiões. A partir de 2004, acordos de paz, então, eles foram realizados, né, e teve início, então, a desocupação por parte de Israel da faixa de Gaza e algumas partes da Palestina. Lembrando que a faixa de Gaza, né, e a Cisjordânia aqui pertencem à Palestina. Então, Israel foi desocupando nessas regiões a partir de 2004. Já em 2006, o Hamas, que é aquele grupo, lembram? Aquele grupo que surgiu, ele é um partido político ali na região e o objetivo dele é com que Israel seja extinto. Então, a vitória do Hamas nas eleições, né, ali daquela região, elevou, então, a tensão ali novamente. Os atentados terroristas, sobretudo com carros-bombas, né, foram acontecendo, então, dentro do território de Israel, que buscava várias tentativas de eliminar o Hamas. Então, um quer eliminar o outro, né, dentro desse conflito. Já no ano de 2008, um acordo de cessar-fogo foi realizado entre Israel e Hamas. Então, o território de Israel e esse grupo ali que, então, estava comandando a Palestina, o Hamas, realizaram, então, um acordo de cessar-fogo, através, né, de uma mediação do Egito. Só que 6 meses depois, esse acordo não foi renovado, então o cessar-fogo já não estava valendo mais. Por 6 meses, houve então um período mais ali de paz naquela região. Em 2014, novas ofensivas aconteceram. Israel, porque tem melhores defesas, melhores armamentos, passou a ter vantagem sobre a Palestina. Lembrem que eu falei que eles têm mais condições. Em 2021, então, ao longo desse ano, agora no início desse ano de 2021, após anos de calma, então de 2014 até 2021, houve uma relativa calma na região. Jerusalém, então oriental, mais uma vez se tornou o foco das tensões entre esses dois grupos, os israelenses e os palestinos. Começou então com motins contra os planos de despejo de famílias palestinas, então as famílias árabes, por parte do exército israelense e que assumiu a forma de confrontos violentos. Então tem uma região lá de Jerusalém ao qual os israelenses, então, eles começaram a expulsar famílias palestinas, alegando que aquela região pertencia a eles. Isso gerou novos conflitos, inclusive confrontos diretos. Então aqui a evolução, ó, desde 1920 até atualmente. Depois vocês podem dar uma olhadinha, pausem o vídeo e olhem como que está essa evolução, ó, de como passou, né, de uma presença dos judeus, uma presença esporádica, ó, dividida ali em alguns pedaços, para hoje em dia o controle, né, do território por parte dos judeus. E é isso, pessoal. Então, nós terminamos aqui a nossa aula, a nossa saga, né, a nossa série sobre esses conflitos ali no continente asiático. Vimos várias guerras, passamos por vários conflitos, né? São aulas mais pesadas porque conflitos são assuntos mais pesados, né? Envolvem, então, vidas, envolvem várias questões, não só questões
da população em si, mas envolve questões geopolíticas, né? Então, a política, como aquele país se posiciona com relação ao mundo, como que o mundo vê aquela região, envolvem também questões religiosas, que para nós às vezes são um pouco difíceis de compreender, porque lembrem que existe essa divisão Ocidente e Oriente. Nós somos ocidentais, nós temos uma visão bem diferente do que essa região ali, do que todos esses povos que estão em conflitos eles têm. Eles têm uma visão nossa bem diferente, eles nos veem como estrangeiros, como pessoas que não são impuras muitas vezes, né? E é por isso que esses conflitos acabam acontecendo, para que se elimine, né, essas questões ocidentais, a nossa visão de mundo dentro da região deles, né? Muitas vezes esses conflitos acontecem justamente por isso. Então não deixem de revisar essas aulas, como eu falei, aquela aula de número 12, vai ser boa também para vocês poderem compreender melhor ainda essas questões, né? Liguem uma aula na outra, então, dentro dessa nossa sequência, façam pesquisas, né? São questões ali, principalmente o Afeganistão, aqui a questão Palestina, Israel-Palestina, são questões que sempre estão aí na mídia, né? Porque, querendo ou não, tem esses conflitos que eles ainda estão acontecendo, eles não terminaram. Então, fiquem de olho nas notícias para vocês se atualizarem sobre essas questões. E não deixem, então, de fazer das suas atividades. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!